Muito orgulho que eu me dirijo a essa plenária, produto de um esforço, num período difícil para preparar um cadastro, que chegou a 750 pessoas. E estamos aqui, então, para uma discussão que está começando, não terminando hoje. Qual é o balanço geral da eleição? Todo mundo sabe que o PT não foi bem. Foi mal. Mas, por quê? Há uma voga na cúpula de dizer que, olha, gente, o mundo está indo para a direita. Na França, onde ia ganhar o fascismo, lembra? A França submissa apresentou um programa claro, 10% de aumento do salário mínimo, revogação da reforma da Previdência, volta do imposto de grandes fortunas. E ganhou a eleição. No México, aqui no nosso continente, o presidente fez a sucessora tendo 2/3 das duas casas para aprovar um conjunto de reformas que ele apresentou na campanha. A principal delas, já aprovada, é a reforma do judiciário, uma eleição de 7 mil juízes. O que aconteceu nessa eleição foi a derrota categórica da política nacional de alianças do PT, vírgula, para reeleger o companheiro Lula em 2026. Nós lutamos efetivamente por um giro à esquerda. E nós explicamos o que isso significa. Levantar a bandeira da reforma política, entrar na luta pela revogação das contrarreformas. E se nos disserem que com esse Congresso não dá, nós vamos responder, tem razão, com esse Congresso não dá. E mais cedo ou mais tarde nós vamos construir outra coisa no lugar dessa podridão. Então, termino dizendo que nós estaremos, ao final, considerando, submetendo uma declaração preparada pelo Comitê Nacional, uma declaração política. Essa declaração política tem a ambição de não ser a verdade revelada, mas a base suficiente para que os grupos de base se reúnam durante o verão, discutam e aprofundem, tirem contribuições, de tal maneira que o encontro nacional, no final de fevereiro, começo de março, dependendo do calendário do PL, vamos dizer março, faça então a síntese desse processo. Como o PT era antigamente, de baixo para cima. A direção publicava uma tese, se discutia aí embaixo, não pelas tendências, embaixo, pelos núcleos naquela época, e no processo de síntese sucessiva chegava até a direção nacional, até o Congresso Nacional, perdão, às vezes com 2 ou 3 teses concorrentes, mas selecionadas no calor da disputa e não congeladas pelos gabinetes parlamentares que se ajuntam aqui, se juntam lá, que é o que o PT hoje é, uma federação de parlamentares. Né? Com que bandeira nós vamos ir? Com as bandeiras que eu já falei. Elas se encontram num movimento pela Constituinte. Nós vamos levar essa discussão para o PET. Porque, companheiras e companheiros, não há outro caminho. E as emendas, como a gente bem sabe aí, né, as emendas para senadores e deputados, hoje ele está em torno de 47 bilhões, o que demonstra, né, que esse orçamento, né, esse valor é muito maior, né, que o governo tem para fazer de investimento em programas sociais. Então, na verdade, essas emendas é o sequestro do orçamento público, né, que deveria ser executado, né, no caso aqui em Juiz de Fora, pelo Executivo, e a gente nota que não é isso que acontece. E o que essas emendas trazem no seu bojo? Ela traz seus currais eleitorais, é isso que está estabelecido, né? Pra vocês terem ideia, a gente tem cara de emenda. As pessoas, as entidades, olham para a gente e pedem emenda. Não se tem discussão política, né, do que a gente deve fazer. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse espaço. Eu acho que é um espaço importantíssimo de reflexão, é um espaço de diálogo para a gente conseguir produzir essas sínteses e conseguir ter ações assertivas para os grandes problemas que a gente vive. Eu acho que é preciso que a gente consiga olhar para a realidade concreta para ter uma análise e uma ação aí mais assertiva. Muitas verdades estão sendo produzidas nessas análises, supostas verdades, como que a polarização acabou, como se a gente fizesse a polarização, como se não existisse a luta de classes. Tem gente falando por aí que a gente tem que ir ao centro, sendo que ir ao centro significa aderir a um programa da direita fisiológica, e o caminho não é por aí. Quando a gente tem posição, a gente tem identidade e a gente defende a classe trabalhadora e aponta, né, e projetos futuros, eu tenho certeza que a gente vai conseguir mobilizar e organizar as pessoas. É preciso que a gente aponte as saídas. A saída é pela esquerda. Que a gente volte a falar, e aí terminando aqui, que a gente volte a falar de coisas tão importantes como a revogação da reforma trabalhista, a revogação da Previdência, que a gente fale
contra os cortes que estão acontecendo do BPC, do seguro-desemprego, do Bolsa Família. E Fortaleza, como todos devem ter acompanhado, foi um processo bem difícil, né, que nos deixa muitas lições aí para 2026, né? Todo mundo acompanhou, né, o segundo turno, onde o que fez o diferencial, e aí vale para 2026, o que fez muito diferencial foi a nossa militância, que foi para as ruas, mostrou a nossa força, né? O DAP, desde o início, apoiou essa candidatura com todas as ressalvas, mas se jogou também, fez uma campanha muito bonita nas periferias, o DAP aqui de Fortaleza, que eu quero já deixar minha saudação aqui a todos os militantes do DAP, e dizer que Fortaleza serve de exemplo para que o PT precisa voltar para suas bases. O candidato do PL, apoiado aí pela igreja, pelo Ciro Gomes, pelo Bolsonaro, estava a todo instante dentro das nossas periferias e fez com que ele quase ganhasse a eleição. Ganhou no primeiro turno e no segundo turno, devido à nossa força da nossa militância, a gente conseguiu fazer com que nós ganhássemos essa eleição. Um exemplo bom é a iniciativa que foi a Marcha para Brasília, agora o manifesto aí dos 1.000 sindicalistas pela revogação da reforma trabalhista, da Previdência e da lei das terceirizações. Para que mais concreto que a nossa aposentadoria, né? Que é a precarização do dia a dia de um trabalhador que é terceirizado ou que tem um trabalho intermitente. Então, a gente precisa reforçar essa luta das revogações para se dirigir ao governo, ao Congresso, ao STF, que são lutas que impactam muito a vida dos trabalhadores. Ao invés de cair nessa vala comum aí do Centrão, a gente precisa encorpar essas medidas concretas que façam o povo identificar quem está do lado dele. Claro que isso não é com o calabouço fiscal aí do Haddad, né? Os cortes que ele está tramando, estão sendo anunciados pela imprensa, pode incluir, inclusive, acabar com a receita carimbada aí da educação e da saúde, a história da desvinculação. Aí está desenhado o desmonte do Estado. Porque na hora de cortar, não se fala das emendas, então, né, tão vergonhosas que estrangularam o orçamento. Ou do serviço do juro da dívida, da taxação dos mais ricos. Aí a turma se pergunta, compromisso é com o povo ou com o mercado? E tá certo, né? Precisamos retomar nossas pautas de esquerda. De fazer associação ao DAP. E por quê? Não é uma questão formal, que é a contribuição mensal ao DAP. É evidente que ninguém que não puder dar R$10, se puder dar só 5, nós podemos discutir, e o grupo de base dessa pessoa falar, tudo bem, fim de semana a gente faz um bingo e arrecada. Mas, companheiros, vou falar uma coisa para vocês. Às vezes é muito menos um problema orçamentário e muito mais um problema de deseducação. Porque faz anos que no PT o militante não tem que contribuir. E não tem que contribuir, e por isso ele não manda. Porque quem paga a banda escolhe a música. E quem escolhe a música do PT hoje é o fundo eleitoral, é o fundo partidário, é o dinheiro dos deputados. E o DAP não pode se construir assim. O DAP precisa se construir com o suorzinho de cada um dos seus aderentes. O PT virou uma federação de mandatos. Os mandatos mantêm as correntes hoje dentro do PT e as emendas parlamentares. Por isso nós queremos romper com essa lógica e queremos apaixonar muita gente com isso, dizer, olha, vem para cá, aqui é o PT. Aqui é o PT, o velho PT de raiz. Não queremos ser melhor que ninguém, mas é o velho PT de raiz. Ponto. Que é a questão da comunicação, né? Uma das questões que a gente colocou é a necessidade de manter uma comunicação cotidiana, frequente, com todos os companheiros associados ao DAP. Então, nessa discussão, inclusive financeira, entrou a questão da gente manter uma, que a gente chama-se, né, de newsletter, uma carta, um documento que fosse com periodicidade para todos os companheiros do DAP, atualizando as questões políticas e as questões do partido a partir dessa newsletter. Então, como não foi tocado, né, não foi falado essa questão, e que eu acho que é um dos aspectos importantes de manter essa comunicação com seus militantes, a não ser através da grande imprensa, eu acho muito importante essa iniciativa e estou, então, dando, né, complementando aí essa discussão que a gente fez no Comitê Nacional e que eu acho que vai ser importante do contato desde o Comitê Nacional com os militantes em cada cidade, em cada estado, em cada comitê, grupo de base. É isso. Reafirmando o que o Paulo falou, a partir dessa plenária, daí o Comitê Nacional vai ter que ver como sistematiza para dar esse encaminhamento, reunir os grupos de base, fazer a discussão no ciclo de verão do documento que nós vamos apreciar na sequência. Ele escolheu um coordenador e um tesoureiro para que a gente possa pôr em marcha a construção de algo que se liga à luta dos trabalhadores, digna desse nome, ligada aos interesses e sustentada pelos seus militantes
e pelos próprios trabalhadores. Com os seguintes encaminhamentos. O primeiro, para a gente aqui adotar um procedimento, digamos, de aprovar isso aí, mesmo numa reunião dessa online, certo? Quais são esses encaminhamentos? O primeiro, vocês receberam a declaração no link, no mesmo zap que veio o link da plenária, veio também o link da declaração. Provavelmente vários de vocês conseguiram ver, teve o debate político. Então, aquela declaração final vai estar aqui como um item da gente fazer uma aprovação nessa plenária. Segundo, houve todo um debate até chegarmos nessa plenária para a gente agora adotar um novo passo, que foi esse que Misa e Paulo Farias falaram. O DAP tem um pagamento obrigatório, Paulo Farias explicou muito bem, e esse procedimento o Comitê Nacional vai dialogar com os grupos de base para ver como é que faz, pagamento obrigatório, e um boletim semanal, que o Comitê Nacional também vai montar um dispositivo, uma equipe, vai ver como é que isso vai chegar a esses militantes que vão se associar ao DAP. O terceiro encaminhamento, gente, a bola continua no jogo. Nós vamos fazer um ciclo de verão das reuniões do grupo de base do DAP. Provavelmente várias reuniões vão acontecer agora depois da plenária, mas a gente vai retomar ali no verão para não deixar a bola cair, não só por causa do PED, mas para a gente manter esse novo ciclo do DAP vivo. Então esse é o terceiro encaminhamento. E o quarto encaminhamento é que a partir desse ciclo de reuniões do DAP do verão, nós vamos preparando um encontro nacional do diálogo e ação petista ali por março e abril.